Nossa ideia hoje aqui, galera, é fazer uma revisão rápida, bem rápida mesmo, de geometria, né? Aquela parte de área, de perímetro, que você já deve ter esquecido por aí. Beleza, vamos lá. Primeira figura que a gente vai trabalhar aqui, né? Deixei o microfone um pouco mais alto, uma galera aqui estava com dificuldade de estar ouvindo aí. Então, aumentei um pouquinho aqui o volume. A gente vai começar com a ideia aqui da geometria, né? As primeiras figuras, as mais conhecidas, e aí você deve saber, né? Que nós temos o quadrado. Lado ao quadrado. Ó, agora ficou bacana, ó. Porque o quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, basicamente, a área desse quadrado, né? A sua área, ou tu vai fazer lado vezes lado, que em outras palavras é a mesma coisa que lado ao quadrado, né? Então, geralmente, tu olha nos livros, está assim, ó. L ao quadrado. É a mesma coisa que lado vezes lado. Tudo bem? O perímetro, galera, quando a gente estiver falando em perímetro, lembrar que perímetro é somar todos os lados. Beleza? Então, o quadrado não tem segredo. Se todos os lados são iguais, basta pegar um lado desse e multiplicar por 4, né? Tem 4 lados. Belezinha? Parecido com o quadrado, a gente tem lá o nosso retângulo, né? O retângulo. E a gente pega essa mesma ideia aqui. Aí tu sabe que o retângulo, ele não vai ter lados iguais, né? Então, vou colocar aqui base. Vou colocar aqui altura, tá bom? Então, quando eu tiver a parte do retângulo, tu sabe que a área vai ser o quê? A área do retângulo será base vezes a altura. Então, essa aqui, né, seria a área do retângulo. Só se pedir perímetro. Perímetro vai somar todos os lados do retângulo. Não tem segredo, tem 4 lados, é só somar. Certinho? Tranquilão? Mais uma figura interessante aí, galera. Seria o triângulo, né? Então, coloca aqui um triângulo. Para quem já esqueceu a área do triângulo, né? Digamos que eu tenho aqui um triângulo. A área do triângulo será a base, né? Vezes a altura, dividido por 2. A base seria tudo isso aqui, toda a parte de baixo. Isso aqui seria a base. A altura seria essa região aqui, né? Essa distância aqui. A altura seria essa distância. Geralmente representa com a letra H, tá bom? A altura. E quando eu estiver trabalhando com a área do triângulo, é só a gente fazer base vezes a altura e dividir tudo isso aqui por 2. Belezinha? Não sei se você lembrava, mais uma revisão aí, uma revisãozinha, para a gente estar utilizando em algumas questões. Beleza. Eu aconselho depois tu fazer um resuminho aí, tá bom? Fazer um resuminho dessa parte teórica aí. Vamos lá, próxima figura, também interessante, galera. A gente pode fazer aqui o losango, né? Então aqui, se eu tivesse o losango, beleza. A ideia do losango parece aquela pipa, o pessoal que faz pipa, né? Já deve imaginar aí como é que é o losango. Seria mais ou menos assim, ó. Beleza? O losango, ele tem diagonais, ó. São essas distâncias assim, ó. Aí eu tenho uma diagonal maior, né, que é uma distância maior, e eu tenho uma diagonal menor, seria essa distância aqui. Tudo bem? Então, quando eu estiver trabalhando com a área do losango,
Aí a gente vai pensar assim, ó, diagonal maior, né? Seria essa distância aqui. Vou colocar um D maiúsculo, vezes diagonal menor, que seria essa distância aqui. Então, eu vou colocar um D minúsculo. Tudo isso aqui dividido por 2, tá bom? Aí nós teríamos aí a área do losango. Tranquilão? Vou fazer aqui mais uma figura. Vamos pensar aqui, se fosse um círculo, né? A área do círculo é importante, principalmente a galera que vai fazer Enem. Então, aqui, se eu tivesse um círculo aqui, ó, a área do círculo seria π vezes o raio ao quadrado. Beleza? O π sabe que é um número, né, galera? A gente vai usar um número. Geralmente no vestibular aparece como 3,14, tá bom? Aproximado. E o raio, galera, é essa distância aqui. A distância do centro até a borda, tá bom? Isso aqui seria o raio. Então, a área do círculo a gente utiliza essa fórmula aí. Então, aqui a gente vê a parte do perímetro, que é somar todos os lados. Não tem segredo somar os lados do quadrado, do retângulo, né? Do triângulo. Perímetro é somar os lados. Mas o perímetro aqui, ó, desse círculo, ele já entra aqui numa parte interessante que a gente chama de comprimento da circunferência, tá bom? Então, o perímetro aqui, ó, dessa figura seria toda essa borda. Imagina aí uma pizza, né? Aí tem lá aquela borda de catupiry. Pois é, seria o perímetro, né? Desse círculo aqui. Então, como é que eu iria calcular o perímetro aí nessa situação? Então, o perímetro, essa linha que forma o círculo, tem um nome, tá bom? Essa borda aqui, essa linha que forma o círculo, é conhecida como comprimento da circunferência. Inclusive, resolveremos também uma questão, né? Que aborda esse tópico aqui. Então, o comprimento da circunferência, né? Quando eu quero saber aqui a distância, né? Essa borda aqui dessa região, a gente vai calcular utilizando essa relação aqui, ó. Imagina o π. Ele é o valor aproximadamente 3,14, certo? Valor aproximado. Aí, quando a gente tem um círculo, você já viu aí, né? E no círculo a gente tem o quê? A gente tem a distância do centro até a borda, que é o nosso raio. E nós temos uma distância, né? Que vai de uma borda até a outra aqui, ó, passando pelo centro, que seria o nosso diâmetro. Vou até colocar só a letra D aqui, tá? D aqui vai representar diâmetro. Então, quando a gente pega aqui uma região como essa, ó, a gente pega uma região como essa distância toda aqui, ó, a borda desse círculo, a gente pega toda essa distância e divide por essa, a gente chega aqui nesse valor, nesse 3,14. E é daqui que a gente vai retirar a fórmula do comprimento da circunferência, tá bom? Então, seria o que a comprimento da circunferência? Eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, tá bom? Então, seria eu pegar toda essa distância aqui e dividir por essa. Eu vou chegar no π, beleza? Estou fazendo isso porque eu quero te mostrar de onde eu retirei essa fórmula, tá bom? Para não só ficar colocando fórmula aqui, desenho e fórmula, te entender um pouco aí de onde vem essa relação. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Fazer uma manipulação algébrica, né? Passa para lá esse D, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, o comprimento da circunferência vai ser o quê? O diâmetro vezes π. Então, observe que eu já tenho uma formulazinha para calcular aí o perímetro desse círculo, né? A borda desse círculo, que a gente está chamando aqui de circunferência. Com essa relação, galera, a gente consegue encontrar outra. Qual seria a outra? Seria aqui, ó. Tu observa que do centro até a borda seria o raio, certinho? Então, o diâmetro ele tem quantos raios aqui, galera? Ele terá 2 raios, né? Então, o diâmetro aqui, ele tem um raio aqui,
tem o raio aqui. Então, ele tem 2 raios. Então, eu consigo entender aqui que o diâmetro é igual a 2R, né? 2 raios. Com isso, eu chego na segunda fórmula, ó, porque basta eu pegar no lugar do D e colocar o quê? 2R. Então, no lugar desse D aqui, eu coloco 2R. Certinho? Então, chegaríamos na nossa segunda relação. Comprimento. No lugar do D eu coloco 2R, então vai ser o quê? 2R π. Geralmente não fala 2R π, né? É comum os alunos chamarem de 2πr. Então, eles trocam de posição aqui esse R e esse π. Então, fica assim, 2πr. Então, eu tenho duas formulazinhas que eu posso utilizar para calcular o comprimento da circunferência. Ou, se você preferir, né, calcular o perímetro do círculo, né? Algumas questõezinhas caem, tá, em vestibular, que o camarada quer saber quantos metros de cerca ele vai precisar para cercar esse negócio. Beleza. Então, vamos lá. Ó. O que a gente tem aqui agora? Ó? A gente pode também, né, cair numa situação e apareça na questão um trapézio, né? Seria mais ou menos assim o desenho de um trapézio. Aí seria mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui para dar uma consertada aqui, ó. O meio curvo. Então aqui, beleza, ó. A ideia do trapézio, galera. Aqui é a altura, tá bom? Desse trapézio. Daqui até aqui seria a altura. Tá bom? Então vou chamar de H. Tô colocando aqui H para representar a altura. Então seria a altura. Aqui eu tenho uma base, né? Que a gente vai chamar de base maior. E aqui em cima também tem uma base, que a gente vai chamar de base menor. Belezinha? Então, quando eu precisar calcular a área dessa figura, né? A área do trapézio, simplesmente vai fazer assim, ó. A área será o quê? Abre parênteses. Base maior, que eu vou chamar de B maiúsculo, tá bom? Mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, essa aqui seria a área do trapézio. Belezinha? Com isso, né, a gente já consegue ir para a nossa lista. Então, a gente fez aqui um breve resumo com vocês de algumas figuras bem conhecidas, o quadrado, né? Basta pegar aqui a área do quadrado, é lado ao quadrado, o retângulo, né, que seria a base vezes a altura, o triângulo, que seria a base vezes a altura dividido por 2, o losango, né, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vimos também aqui a área do círculo, né, πr ao quadrado. Vimos aqui como é que seria o perímetro dessa figura, né? O perímetro seria o comprimento da circunferência, né? Coloquei como exemplo aí a borda da pizza, aquela borda de catupiry da pizza. E daqui a gente tirou duas relações, né? Utilizando essa relação do π, que é essa distância dividida por essa, né? Utilizando essa ideia aqui, a gente consegue chegar em duas fórmulas para encontrar esse perímetro, né? Esse percurso aqui. Beleza? Vimos aqui também o do trapézio. Basta pegar a base maior mais base menor vezes a altura e dividir por 2. A gente vai chegar aqui na área dessas figuras. E agora a gente vai para a nossa lista, galera. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. A ideia aqui é tu pausar o vídeo, tá bom? Sempre pausa o vídeo e depois tenta resolver. Não tem segredo aí. Vou colocar em tela cheia e a gente vai direto para a resolução. Beleza? Qualquer coisa, tu pausa o vídeo, tenta fazer e depois dá um play. Certinho? Então vamos lá aqui, ó. Primeira questão da tela, temos aí, ó. Roberto comprou um terreno retangular com dimensões, tá aqui as dimensões do terreno. Com o objetivo de cercar o terreno, decidiu construir um muro ao redor, no limite do terreno. Basicamente, o que ele quer saber aqui, galera, o valor em metro que Roberto mediu para iniciar essa obra. Então, o terreno, ó, 50 por 30. Imagina aqui o terreno retangular, né? Porque é 50 e é 30, são valores diferentes. Então, digamos que isso aqui é 50.
aqui seria 30. Ele quer saber o valor, né, em metro que ele vai ter para iniciar essa obra aí. Então, basicamente aqui, galera, ele quer saber qual é o perímetro dessa figura. Em outras palavras, ele quer saber aqui, somando todos esses lados, quanto é que vai dar aí. Beleza? Aí o que tu observa aqui, ó? Se esse lado é 50, esse lado aqui também é 50. Beleza? Se esse lado é 30, porque essa distância é a mesma que essa, esse lado aqui também é 30. Então, basicamente, a gente vai ter o que aqui, galera? Teremos aí 50 mais 50, né? 100 mais 30 mais 30, 60. Ou seja, a gente tem aí 160 metros, batendo com o nosso gabarito letra D. Belezinha? Esse seria o gabarito aqui da primeira questão. De boa? Belezinha. O que a gente vai fazer agora aqui, ó? A gente vai para a nossa segunda questão. Segunda questão na tela. Aquela mesma ideia. Pausa o vídeo, tenta resolver. A galera que já está no grupo, né? Já tentou resolver as questões aí, vai só confirmar o gabarito. Então, segunda questão, pausa o vídeo, tenta fazer, depois dá o play. E aí vem confirmar o gabarito. Certinho? Vamos lá, próxima questão. Essa questão aqui, galera, mostra uma situação, né? Você já parou para ler a questão aí. Mostra a situação de perímetro. Ele dá um exemplo aqui da casa, né? Todo esse percurso aqui. Ele quer saber quanto é que ele vai gastar, né? Qual será a quantidade mínima em metro. Tudo bem? E aqui tem uma observação, né? A observação seria o quê? Que ele está excluindo, né? Está excluindo a largura da porta, né? Tem um rodapé do apartamento, excluindo aqui a porta, que tem essa largura de 90 centímetros. Então, observa que a questão aqui vai querer saber em metro. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é lembrar, né? Ó, tem 90 centímetros aqui. Quanto é que isso corresponde em metro? Aí tem que lembrar que 100 centímetros não é a mesma coisa aqui, 1 metro. Não é isso aí? Ou seja, para converter de centímetro para metro, basta a gente pegar aí, dividir por 100. Tudo bem? De boa? Então, se tem 90 centímetros para converter em metros, seria dividido por 100. Seria aí 0,9, né? Em metro. Então, tem que lembrar que no final das contas, eu tenho que retirar aqui essa distância, tá? Que seria a distância da porta. Belezinha? Então, vamos lá para a situação, galera. A gente tem o que aqui, ó? Tá aqui a figura. Você vai ter que somar todos esses lados aqui, ó. E no final, tirar essa distância aqui, que seria a medida da porta. Tudo bem? Se você fizer a continha, somando tudo isso aqui, você vai chegar em 26. Menos a distância aqui da porta, né? Tirando essa medida aqui, chegaríamos no nosso gabarito 25,1, gabarito letra C. De boa, galera? Tranquilão? Beleza, vamos lá para a nossa terceira questão da noite. Questão 3. Aquela mesma ideia. Pausa o vídeo, tenta resolver, depois confirma o gabarito. Bom, acreditando que tu já pausou o vídeo, fez a questão, né? Solta o vídeo aí e confirma o gabarito. Vamos lá, essa questãozinha aqui bem tranquila, né? Ela trata-se de um campo de futebol, né? Então imagina que é mais ou menos assim esse campo. Aí eu tenho essa distância, né? A distância do campo aqui e essa largura aqui. Então, basicamente, eu preciso saber qual é o perímetro. E o perímetro seria o quê, galera? Seria eu somar todos esses lados aí. Então, se aqui é 98, aqui só pode ser 98. Se aqui é 72, aqui só pode ser 72 também. Belezinha? Então, quando você pegar e somar todos esses valores aqui, você vai chegar em 340. Aí você vai ficar emocionado e vai marcar a letra E e vai perder a questão. Tá bom? Porque o camarada aqui ele vai dar 12 voltas, né? Os jogadores vão dar 12 voltas completas. Ou seja, galera, 340 é a distância de uma volta. Aí eu teria que multiplicar isso aqui por 12.
chegaria em 4.080, né? O gabarito letra A. Tranquilidade? Beleza? Vamos lá para a nossa quarta questão, galera. Hoje é rapidão, tá? Então, eu aconselho tu pausar o vídeo, aquela mesma ideia, resolve a questão e depois só confirma o gabarito. Beleza? Vamos lá, galera. Acreditando que tu tentou fazer, né? Vamos lá para nossa resolução. Então, a questão aqui, ó, diz o quê? O camarada vai pagar R$20. R$20 o metro, né? Beleza, então seria o quê, ó? R$20 um metro. Tudo bem? Aí tu vai ter que observar aí essas distâncias que estão aqui na figura, ó. Observa que tem essas distâncias. Beleza? Ele diz aí que cada distância dessa mede 1 metro. Comprimento, né? Essa distância toda aí mede 1 metro. Ou seja, eu tenho quantos segmentos aqui, ó? Seria 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, né? Então, eu sei que esses 5 segmentos, né? Esses 5 segmentos, vou colocar aqui de outra cor. 5 segmentos, colocar abreviado, ó. Isso equivale ao quê? Equivale a 1 metro. Beleza? Tranquilão? E o metro, o cara pagou quanto em 1 metro? E o metro pagou R$20. Quanto é que ele vai gastar para, né, fazer todo esse percurso, galera? Aí tu vai ter que contar aqui, né? Então aqui a gente tem, ó, já tem 5 aqui. Então seria 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Então teria 22 segmentos desse aí. De boa? Então a gente pode fazer de várias formas. Eu sei que o total de segmentos é 22. Você pode fazer uma regrinha de 3, tá bom? E resolver a questão. Bora fazer uma regrinha de 3, ó. Então eu tenho aqui, ó, segmentos e tenho aqui o dinheiro, né? A grana. O texto diz o quê? O cara pagou R$5, não foi? R$5? Pagou R$20, perdão. Pagou R$20 por 1 metro, né? Então, só que nesse 1 metro eu tenho quantos segmentos nesse metro? Tenho 5, né? Que seria 1 metro e seria tudo isso aqui, ó. E eu tenho 5 segmentos. Belezinha? Então, ele pagou por 5 segmentos, ele pagou R$20, que seria a mesma coisa que 1 metro. Ao todo, nós contamos aqui, eu tenho o quê? 22 segmentos, que seria contar toda essa borda aqui, beleza? Eu quero saber aqui quanto é que eu vou gastar, eu não sei, eu vou chamar de X. São grandezas diretas, né, galera? Se é direta, é só multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplicar cruzado. Então, eu vou ter aqui, ó, 5x igual a 22 vezes 20, beleza? Divide por 5 em ambos os lados, né? Faz assim. Aí eu posso também simplificar o 20 com 5. Então, basicamente, aí a gente vai chegar ao nosso gabarito, né? Seria 22 vezes 20 dividido por 5 vai dar 4, né? E 22 vezes 4 vai dar 88, né? Seria o gabarito aqui, letra C. Questão bem interessante, galera. Tá? Interpretação aí. É observar que 1 metro é toda essa distância, né? E nessa distância eu tenho 5 segmentos, a gente mata a questão. Tinha que ter essa noção aí, beleza? Tranquilidade? Essa é a questão 4. Vamos lá para a nossa quinta questão. Quinta questão. Pausa o vídeo. Tenta resolver. Depois, confirma o gabarito. Aqui, galera, questãozinha lá de comprimento da circunferência, né? Para exercitar aí a parte de comprimento da circunferência. Então, aqui tem uma praça no formato circular, né? Com 24 metros de diâmetro. Então, vamos fazer aqui o desenho. Uma praça
Então, a distância de uma borda até a outra passando pelo centro é 24. Beleza? Aí ele quer saber qual é o comprimento mínimo de material necessário para cercar toda essa praça. É o comprimento da circunferência, né, galera? Você viu lá, o comprimento da circunferência é o quê? 2 vezes π vezes o raio. Tudo bem? Então, o comprimento vai ser o quê? 2 vezes o π que pediu para substituir aqui foi o quê? 3. Então, ficou até melhor a conta. Ó. 2 vezes 3. E o raio, galera? Tu aprendeu que o raio seria o quê? Seria metade do diâmetro, né? Porque aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. Então, o diâmetro não são 2 raios. Então, significa que o raio é metade do diâmetro. E a metade de 24 é o quê? 12, né? Então, basicamente, seria pegar 2 vezes 3 vezes 12. 2 vezes 3 vai dar 6. Né? 6 vezes 12. É só correr para o abraço aí, que vai dar 72. O nosso gabarito seria a letra C. Tá bom? Então, é ideal tu praticar, né? Tirar um tempinho para estar resolvendo essas questões e ver como é que tá o nível, galera. Belezinha? Então, foi só uma live rápida aqui para a gente estar resolvendo essas 5 questões, aproveitando e revisando um pouquinho aí a parte de geometria, né? A parte de área e perímetro de figura. Belezinha, galera? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos e tchau, tchau.